Salve, seja bem-vindo. Chega aí, nós vamos falar de problemas importantes aqui para o país. O deputado Alberto Fraga, daqui do Distrito Federal, é o nosso convidado. Está aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. A segurança pública é um assunto muito importante e que o deputado é da Comissão Permanente da Câmara de Segurança Pública, foi presidente da comissão e, naturalmente, lida com esse assunto. É um coronel da Polícia Militar daqui do Distrito Federal e é uma epidemia. A violência no Brasil alcançou as pequenas cidades e é um assunto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Vamos falar também de política. Você sabe, a política cuida da sua vida, né? A casa que você mora, a educação do seu filho e o seu futuro. Daí a importância de conhecer aqui as entranhas, o jeito de fazer política aqui no Distrito Federal. Deputado Alberto Fraga, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu é que agradeço essa oportunidade, Zé Maria. É um prazer estar aqui. Pois é, eu disse que o senhor é um atuante lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e que existe uma bancada muito forte lá, chamada Bancada da Bala. E muita gente fala de forma pejorativa, né? E o senhor anda até com a lapela, né? Na lapela do bottom da Bancada da Bala. Quando eu sinto que a forma de falar é pejorativa, aí eu digo que prefiro ser da bancada da bala do que da mala, né? Então eu me orgulho muito de ser presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e que as pessoas comentam que é a bancada da bala. Não incomoda não. O que importa é que a gente trabalha para uma sociedade mais segura e a gente sabe que esse assunto é um assunto recorrente da sociedade e que, lamentavelmente, o Congresso Nacional legisla por espasmos. Acontece um caso grave, aí vamos falar de segurança pública, quando na verdade deveria ser uma coisa mais constante. Pois é, o deputado Alberto Fraga, deputado federal aqui pelo PL do Distrito Federal, ele tem uma larga experiência, foi secretário aqui também do governo do Distrito Federal e a gente vai falar sobre muitas coisas. Mas antes eu queria explicar. O Congresso Nacional, ele tem subdivisões de poderes. E as comissões permanentes são muito importantes, porque votam os projetos nas comissões permanentes e depois vai para o plenário principal. E a Comissão de Segurança Pública é muito atuante. O senhor conseguiu, inclusive, deputado Alberto Fraga, uma prioridade para 8 projetos na área de segurança pública com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, né? Eu soube que houve uma negociação de bastidores para essa preferência. Por que ele aceitou aí, vamos dizer assim, essa prioridade desses projetos? Primeiro porque o presidente Hugo Mota colocou na sua agenda prioridade para os projetos de segurança pública. E isso é muito importante. Então, eu tive uma conversa com o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública do Brasil inteiro e eles apresentaram uma proposta, né, algumas sugestões de projetos de lei. Ao contrário da PEC da Segurança Pública do governo, que não traz nada de novo para melhorar a segurança pública no Brasil. Esses projetos que foram encaminhados para nós, eu levei até o presidente Hugo Mota e ele falou: Fraga, vamos botar esses projetos para votar. Então, vai ser votado na semana do dia 22, se eu não me engano, 22 a 23, nós vamos votar. O mais importante é dizer que nós conseguimos com o presidente Hugo Mota, criar a Semana da Segurança Pública. São temas importantes para a sociedade. Agora mesmo nós estamos votando projetos inerentes à criança e também da educação. Então isso é muito importante, a gente votar temas que são relevantes para a sociedade. E a segurança pública, em qualquer pesquisa de opinião pública, é o primeiro apelo do povo brasileiro. Então, estou muito satisfeito com esse posicionamento do presidente Hugo Mota e, com certeza, nós vamos avançar e avançar muito na segurança pública, na gestão do presidente Hugo Mota. É o seu ramo, né? O senhor trabalhou nisso muito tempo, foi comandante de batalhão da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, em áreas que eram conflagradas, e era um militar ali de viatura, não era militar de ficar escondido atrás de escrivaninha, não. O que mudou, deputado, de lá para cá, essa luta com a criminalidade, esta organização criminosa que pegou uma polícia desorganizada? A verdade, Zé Maria, é que o crime organizado se organizou mesmo. E o Estado se ausentou.
Na época que o senhor atuava, não era assim? Não, não tinha crime organizado, não tinha facções criminosas, né? Só tinha o PCC lá em São Paulo, mas o resto era crime de segurança pública. Hoje você tem o crime organizado atuando em vários segmentos da sociedade, como, por exemplo, na própria saúde, né, na construção civil, postos de gasolina. Então, o crime organizado verdadeiramente... Inclusive no Congresso. Inclusive no Congresso, exatamente isso. Então, isso fez com que o Estado tem que repensar a forma de agir. O grande problema que eu imputo hoje a essa violência descambada é a falta de punição. Nós temos que levar a certeza ao marginal que ele vai ficar preso. Hoje, qual é o receio que o marginal tem ao cometer um crime? Nenhum. Hoje ele tira a vida de um cidadão e fica no máximo aí 6 a 8 anos preso. Está errado. Eu defendo o cumprimento integral das penas. Não adianta dar pena de 200 anos, 300 anos, isso é bobagem. Vamos aplicar uma pena de 20 anos, mas que ele vai cumprir os 20 anos. 7 anos, mas que cumpre os 7. Vai cumprir, entendeu? E aí onde vem aquela questão, tire a visita íntima, tire as tomadas dos presídios, para que não haja carregamento de celular, porque o preso ele tem que entender o seguinte, poxa, eu vou para a cadeia e lá eu não vou ter moleza. Por que é que ninguém quer ir para os presídios federais? Presídio federal você não tem visita íntima, não tem tomada nas celas, o contato com o advogado é pelo parlatório ali, pelo vidro, não tem contato físico, ninguém quer ir para lá. Em consequência, por uma má gestão do governo federal com relação à segurança pública, você vê que nós temos 5 presídios federais. A capacitação desses presídios chega a 250 presos, né? Não tem nenhum presídio que tenha mais de 50 presos. Por que não? E os presídios estaduais estão superlotados. Vamos isolar, pegar os líderes de facções e vamos colocar nesses presídios federais. Eu ouvi aqui, deputado, críticas, inclusive de políticos daqui de Brasília, críticas duras sobre a construção ali no complexo da Papuda de um presídio federal, dizendo que trouxe para cá representantes de crime organizado. O senhor acha que foi uma boa medida? Eu acho isso uma bobagem, porque me digam uma fuga de um presídio federal, a não ser aquele de Mossoró, que foi, aquele ali foi uma casa, mas não tem. A população pode ficar aqui tranquila. Houve uma ameaça, né? Despreocupada. Uma ameaça de fuga do Marcola, que foi contida. Olha, Zé Maria, eu conheço. Acho que um planejamento, né? Eu visitei o presídio federal de Brasília. É coisa de primeiro mundo. Estou te falando. Como é que é a rotina de lá, deputado? Não, o preso é trancado, né? Sai para o banho de sol, mas normalmente eles são isolados, não tem aquela coisa de ficar coletivamente, né? As celas são individuais, praticamente são individuais, então é um presídio que funciona verdadeiramente. Mas por quê? Porque lá não tem televisão, ele não assiste televisão na cela, né? Ele fica sempre isolado. Tem cela lá que você toma o banho de sol dentro da cela. Tem lá as entradas previstas para isso. Então, vamos dizer assim, é um regime que ninguém quer ir para lá. E aí, para você cumprir a pena lá, o juiz, o judiciário tem que aplicar o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. Mas o juiz tem que assinar. E muitos juízes, lamentavelmente, não têm a coragem para poder aplicar o RDD. Se aplicasse o RDD nos líderes de facções criminosas no Brasil, talvez diminuísse um pouco... Desmontava o sistema, né? Desmontava o esquema, né? Hoje, a gente infelizmente não tem isso. É inaceitável você saber que um preso de dentro do presídio comanda o crime organizado. É inaceitável isso, né? Com a tecnologia moderna, os telefones celulares não podiam ser bloqueados, né? Eu lembro que teve um negócio aí, uma ameaça recentemente, e colocaram que tinha sido o Marcola, que tinha telefonado para mandar matar aquele delegado lá de São Paulo. Sim. E eu disse para um colega, é mentira. Eu tenho certeza absoluta que o Marcola está preso aqui no Presídio Federal de Brasília, ele não tem acesso a telefone. Ninguém tem. Então é um presídio que funciona. Agora, poderia fazer uma certa distribuição melhor. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, para mim é um crime federal, não é? Sim. Então,
vai cumprir a pena no presídio federal? Não, quem cumpre a pena nos presídios estaduais. É uma dicotomia aí, há uma certa discrepância desse negócio aí. O deputado, o que alguns teóricos estão dizendo é que o crime vai mudar. O crime não acaba, né? Mas em grande parte vai mudar, porque hoje um assaltante que entra num restaurante, num bar e aponta uma arma, ele não leva dinheiro, ninguém tem mais dinheiro, né? Eu conheço empresários que me dizem que passam o final de semana inteiro vendendo e chega lá com R$100, R$200 no caixa. Então, diante disso, há uma migração para crimes golpes. Cibernéticos. Golpes. E é mais rentável e menos perigoso fisicamente. Sim. E, inclusive, a legislação não pune com rigor. Deixa eu te falar o que é que o crime organizado hoje está fazendo e fazendo com muita propriedade. Você sabe que o crime organizado disputa territórios, correto? Sim, correto. Então, aquelas comunidades são disputadas no tiro e tal. O primeiro movimento de chegada de uma facção é isso aí. Exatamente. Né? Mas por que eles disputam e dão tanto valor ao território e defendem, né, com armas, etc.? Porque, veja bem, todo cidadão precisa da internet, da luz, da água, construir sua casinha, melhorar uma reforma. Gás. Mototáxi. Então, o que é que eles fazem? Você pode comprar, você pode construir, fazer uma reforma na sua casa, mas você tem que comprar o cimento dessa pessoa aqui. Padaria. Chega para o dono da padaria e fala, não, tudo bem, você pode funcionar. Agora, o trigo você tem que comprar dessa pessoa aqui. E eles fazem isso, aí é que vem a ironia, de forma legal. Né? Mas eles tomaram conta do território ali e tudo que eles fazem, você imagina uma comunidade com 200 mil pessoas pagando R$50 porque tem que usar a internet. Isso pode ser mais lucrativo do que o tráfico de drogas. Eu não diria o tráfico de drogas, né? Mas é muito lucrativo, porque o tráfico de drogas realmente é muito lucrativo, né? Não é à toa que você vê o movimento deles é de bilhões. Nós já estamos falando de bilhões, né? Então, mas esse negócio de extorsão no território deles, isso também é muito rentável. Pois há uma fala, eu não sei se é verdadeira, de que Brasília, o governo de Brasília domina o presídio, o Apapuda. E me disseram lá que é a duras penas e tentativas sempre de domínio do presídio. É verdade? O presídio aqui está livre das facções? O que eu posso lhe dizer é que o sistema prisional de Brasília, ele não é tão ruim assim não, né? Por quê? Porque nós tivemos aqui os agentes penitenciários, que hoje são policiais penais, oriundos da Polícia Civil, eram muito bem treinados, né? E você tem que ter ali aquele pessoal que mexe com o preso, ele tem que ter, primeiro não pode se corromper, porque é lamentável quando eu vejo uma notícia... São novos também, né? São novos também, né? Concursados. Embora essa semana teve um crime grave aí, assassinaram um policial penal, porque estava trabalhando no Uber, e foi assassinado por 2 menores e um maior. Agora vem a notícia triste e vergonhosa para o Poder Judiciário. Esses marginais que foram presos, há 15 dias atrás, foram presos. E o Poder Judiciário, através da famigerada audiência de custódia, liberou esses marginais. Liberou os marginais e eles mataram um policial penal. A golpes de facão, né? Mostra o grau de maldade desse pessoal. Então eu sempre defendi isso, penas duras. Se nós não endurecermos as penas, a tendência vai ser só piorar. Vamos voltar aqui para o sistema prisional brasileiro, depois a gente fala da audiência de custódia. Acho muito bom o assunto no debate. Mas aqui, então, há um controle dos presídios. Sim, há um controle. Há um controle onde as lideranças são controladas, né? Não tem, pode ver que não tem rebelião, não tem fugas. Agora, eu não sei e não posso também afiançar, né? Dizem as más línguas que presídio que não tem rebelião é quando tem droga, mulher e dinheiro.
Isso aí é um chavão que a gente carrega. Eu li um livro que diz que qualquer presídio se acha isso aí. A diferença é só o preço que se paga. Né? É verdade, né? Agora, sobre as audiências. Há um debate no Congresso Nacional sobre as audiências de custódia. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários setores. E alguns deputados defendem bravamente a audiência de custódia, dizendo que é ali uma oportunidade para evitar injustiças. E o que eu vejo na média geral é de mudança no sistema das audiências, não acabar com elas. Veja bem, a ideia, eu disse isso para o ministro Lewandowski, que foi quem criou essa audiência de custódia, né? Não é a lei federal, é uma resolução do CNJ. Portanto, não foi o Congresso que votou isso aí. Pois bem, a ideia é boa, para evitar exatamente o que você falou, Justiça, evitar as injustiças, o cara ficar preso lá 30 dias, né? A lei é clara, quando prendeu, tem até 24 horas para poder... Né? Diante de um juiz. Diante de um juiz. Mas o que é que acontece? Os juízes, por sua vez, não estão fazendo o dever de casa, que é, pelo menos, chegou aquele marginal ali, olha a vida pregressa daquele cara, não. A primeira pergunta que fazem para o preso é: você foi maltratado pela polícia? Ah, fui. Agora em São Paulo teve um caso recente, prenderam uma quadrilha, 3 pessoas, sequestrou, cárcere privado de um casal de idosos. A polícia militar prendeu, levou todo mundo para a delegacia. Chegou na delegacia, presos, na audiência de custódia, a mulher falou que foi agredida pelos policiais. Sabe o que é que o juiz fez? Liberou todo mundo. Qual é a motivação desse policial? Me diga. Hoje nós temos dados que apontam que mais de 60% dos presos em flagrantes são liberados na audiência de custódia. Isso é vergonhoso num país mergulhado na violência, num país mergulhado na insegurança, onde se assassinam mais de 40 mil pessoas por ano no país, e você tem um judiciário que não contribui com a polícia. Imagina o policial, como é que ele fica, né? Arrisca a vida dele para botar alguém na cadeia e o juiz solta. Eu escuto aqui, recentemente conversando com o sargento da PM, ele me dizendo que já prendeu 8 vezes o mesmo indivíduo. Quer dizer, na nona ele existe. Eu sempre que eu dou entrevista, eu uso esse exemplo. Teve um caso, acho que foi no Mato Grosso, que a polícia prendeu 420 quilos de cocaína. Parou um carro e prendeu. Pois bem, foi levado ao juiz, o juiz liberou porque disse que a abordagem foi ilegal. Aí eu pergunto, a droga? Tem que ser devolvida. Para quem? Mas é isso, porque a droga está ali, 420 quilos de cocaína. Prisão ilegal. A prisão foi ilegal. E devolve essa droga para quem? Ou devolve para o preso? Mas tem um parecer ainda mais, vamos dizer assim, se não fosse cômico, né? Seria trágico. Seria trágico. Tem STJ, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Quando ele estava apenando o preso, ele colocou lá, era traficante. Aí ele estava lá, 15 anos, tráfico de droga. E ele estava com um fuzil. Aí o promotor perguntou, mas o senhor não vai apenar também, fazer cumulação de pena? Não vai apenar o porte ilegal da arma? De uso restrito? Resposta do ministro, não, porque esta arma é instrumento de trabalho do traficante. Durma com um barulho desse. Como é que você pode ter uma decisão dessa a nível ministro, né? Como é que fica a tropa que arrisca a vida para aquele pessoal do Rio de Janeiro? Eu tenho uma pena daquele povo. Deputado, eu gosto muito de buscar exemplos, né, em termos de segurança pública. O senhor está indo para os Estados Unidos, né, para uma reunião de polícias, uma reunião de polícias do mundo inteiro, para discutir exatamente assim, metodologias, critérios e principalmente técnicas, né, e tecnologia na área de defesa. O senhor tem algum país que o senhor mira assim e fala, não, esse sistema de segurança deu certo? Olha, tem vários países que o sistema de segurança dá certo. Quando as leis são duras
e o cumprimento das penas são cumpridas de forma integral. Agora, o sistema policial como o brasileiro só existe em Ganda, né? Então, nós temos que buscar a modernização. Nós sabemos que o inquérito policial hoje é uma peça que a gente precisa repensar. Primeiro, tem que ter valor jurídico. Se é por inquérito continuar existindo, tem que ter valor jurídico. O que não pode acontecer é como está acontecendo e continua acontecendo. O inquérito é feito pelo delegado, né? E quando quando se transforma em processo, aquilo que foi feito pela polícia é todo refeito na justiça. Então, para que faz o inquérito? Hã? É uma coisa que eu acho que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu só acho que o policial tinha que fazer tudo. Eu defendo um ciclo completo de polícia, né? Eu acho que você não pode ter duas meias polícia, que é o caso do Brasil. Estados Unidos tem 18 mil polícias, mas todas elas, quando pega a ocorrência, é quem leva ao juiz. Lá tem muita instância, muitos policiais, né? Mas no Brasil não. Já falam de mais de 21 mil, né? Instituições. Porque lá é municipalizada, né? Aí você vê que no Brasil, a Polícia Militar prende, leva para o delegado faz o flagrante, instaura o inquérito, isso vai para o promotor, que oferece denúncia. Se a denúncia for aceita, começa-se o processo. Aí eu lhe pergunto, quem é que vai ser ouvido lá na presença do juiz? É quem prendeu aqui, que é a Polícia Militar, né? Então eu acho que esse caminho poderia ser encurtado. A grande verdade é que nós não podemos mais conviver com duas polícias. Nós temos que ter uma polícia única. Unificação. Unificar as polícias. Mas não dá certo. Dá certo sim. É só fazer no modelo adequado. Nós podemos ter uma polícia única. Pode ter uma polícia única e ter um departamento, um batalhão de polícia fardada, que é ostensiva. E a de investigação. Treinado para isso, né? E outro... civil. E a unificação você faz no ingresso, para ser policial do Distrito Federal. Polícia do Distrito Federal se compõe de um departamento investigativo e de um departamento ostensivo. Mas os dois pertencem à Polícia do Distrito Federal. Então, se esse aqui falar mal desse... Polícia de trânsito, polícia... Isso, vai estar tudo ali, né? Mas dentro de um... Sistema de organograma, né? Seguindo o organograma. E a unificação, ela acontece no ingresso. A partir do momento que você ingressa na polícia, vai fazer a academia. Quando você sair da academia, você vai para a rua. Se você é um bom policial de rua, você vai se tornar um bom investigador. E aí, ao longo dos anos, isso vai acontecendo. Hoje, realmente, não dá para você unificar e colocar, por exemplo, vai ser a polícia única. Então, eu sou coronel da polícia. Eu sou bacharel em Direito, então eu posso ser o delegado, tá certo? Mas e o delegado de polícia? Ele teve o treinamento para ser militar? Não, não teve. Então não dá certo, por isso que eu estou falando que tem que ser na entrada, na inclusão. Mas isso é muito difícil, eu já conversei com alguns governadores que tentaram isso e não conseguem. Porque a competência não é do governador, a competência é da União, isso é uma emenda constitucional. Mas a polícia é estadual, né? A polícia civil e não, a polícia... mas o ordenamento é federal. É porque a polícia militar, inclusive, é constitucionalizada, né? Exatamente. Exatamente. Ô deputado, eu perguntei sobre um país e eu sei que integrantes da comissão que o senhor preside, Comissão de Segurança da Câmara, visitaram El Salvador. E eu recebi relatos lá, assim, de pessoas, de deputados que ficaram impressionados. Por que não dá para aplicar aqui o que aconteceu com o Bukele lá em Salvador? Porque o Bukele, o presidente de El Salvador, primeiro teve coragem. Enfrentou uma corte, né, a mais alta corte, parece que destituiu ou prendeu ministros. Teve coragem e apoio da população quando ele criou um presídio para 40 mil presos. 40 mil presos. Está lá, né? Ele prendeu, acho que 40% da população de El Salvador. Em compensação, ele tirou a média que El Salvador era um dos países mais violentos da América Latina, hoje está, né, é um dos mais seguros em virtude dessa atitude corajosa do Bukele. Lá o crime estava de
tal forma dominando que os bandidos tinham orgulho de tatuar, né? E você chega neles lá, eu achei engraçado, porque aqui no Brasil, quando você vai fazer uma reportagem no presídio... Não, o senhor foi lá em El Salvador? Foi. Então, visitou quando você chega... presídios lá? Sim. Então, esse presídio mesmo, a cela lá é 300 presos numa cela. O banho é um tanque grande, né? E não tem esse negócio de se matarem, não. Porque se matarem também... não tem separação de gangues também, não? Não tem. Eles convivem. E aí, perguntei para um preso, falando assim, e aí, o que você acha desse tratamento? Sabe qual foi a resposta? Não, eu estou aqui porque eu mereço. Eu cometi um crime, eu tenho que pagar o meu crime. Aqui no Brasil, é aquela vitimização. Não, eu sou inocente. Você olha o cara filmando a cela, só vê as mãozinhas dizendo que é superlotação, entendeu? E lá ninguém reclama. Então, a atitude do Bukele, nós trouxemos agora recentemente, eu fiz um curso aqui, trouxemos o embaixador esteve aqui, foi visitar Goiás, que o Caiado está dando um exemplo para o Brasil, que se quiser fazer, faz. Eu fui visitar um presídio lá, onde o preso trabalha, onde as mulheres fazem camisas maravilhosas, né? A marcenaria lá funcionando com os presos, empresa participou de uma licitação, o preso, quando cumpre a pena, sai de lá com carteira assinada e vai para trabalhar. Coisa que não acontece no sistema prisional brasileiro. Mas ele começou, o Caiado, né, em Goiás, ele realmente reduziu os índices de criminalidade assim absurdamente. Absurdamente. Lá o criminoso saiu de Goiás ou foi para o cemitério. Ele muda de profissão ou muda de estado. Ele valorizou o policial. É verdade. Salário, não é só salário, mas... O material humano precisa ser valorizado. O Caiado, para você ter uma ideia, quando um policial atende uma ocorrência de alta complexidade e obtém êxito, o Caiado telefona pessoalmente para o cara. O policial se sente valorizado, entendeu? E é por isso que hoje o estado de Goiás é um dos estados mais seguros do Brasil. Eu, deputado, tenho feito uma defesa que era isolada, agora eu vejo que muita gente está se preocupando com isso. O senhor foi vamos dizer, vou dizer que foi prejudicado por essa situação, que o policial quando entra, ele sabe do risco de vida, mas desconhece o risco jurídico. Que é uma novidade. É uma novidade. Eu sempre lutei... O policial perde o emprego aos 45 anos, ele vai fazer o quê? Vai entrar para o mundo do crime. É o que vai acontecer. Então, quando você tem aí, estão querendo aprovar a morte ficta, eu tenho casos que me procuram no gabinete de um policial com 28 anos de serviço. Cometeu um crime, como por exemplo, foi acusado de tortura. É perda do cargo. Perda do cargo, a família. Pela morte ficta, a família recebe. É como se eles estão querendo acabar com isso. Então, além do policial não ter mais o que fazer, final de carreira, a família vai ser totalmente prejudicada. Quer dizer, um país que toma atitudes como essa e mantém um auxílio-reclusão para quem cometeu o crime, é um país que não tem vergonha na cara. É um país que não respeita o cidadão. Deputado Alberto Fraga, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, nessa conversa boa aqui no Ponto Final. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço. E obrigado a você. Continua aqui na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.